nos próximos dias tem livro novo chegando na praça. No dia 7 de novembro tem lançamento. A gente vai conhecer a obra Nunca Vencidos, escrita pelo sargento Edson Lopes, que eu tenho o prazer de receber aqui para conversar. Edson, seja bem-vindo, prazer te receber. Obrigado. E aí, Nunca Vencidos, vamos contar a história do nosso quase centenário 13º Batalhão de Infantaria Blindado? Vamos lá. É um livro, né, o próprio nome diz, Nunca Vencidos, né, que é o nosso batalhão, ele é quase, como você falou, quase centenário, ele participou de vários episódios, né, da história do Brasil, e tem a história que ele nunca foi vencido. A nossa própria canção já diz isso. E aí, você tá há quanto tempo servindo no 13º BIB? Aproximadamente 10 anos. 10 anos. Você é daqui de Ponta Grossa mesmo ou não? Não, eu sou da região aqui, né? Sou natural de Irati. Ah, mas é prata da casa nossa aqui. Exatamente. As minhas andanças eu escolhi Ponta Grossa aí para ficar mais próximo de casa. E aí, como é que surgiu a ideia desse livro vir à tona? A ideia do livro partiu depois que a gente concluiu o Museu do 13, né? O museu foi feito ano passado, a gente terminou ele, a inauguração dele foi no aniversário do batalhão, né? E aí, perfeito, né? Tava tudo certinho, mas para a gente montar o museu, a gente tinha um rico material ali de história do Exército e também documentos. E aí eu comecei a ler esses documentos e vi que dava alguma coisa. E o comandante falou para mim, escreve um livro. E eu fui na ideia dele e acabei juntando tudo, aquele material, e organizando ele de forma que saísse um livro aí muito gostoso de ler. E você já tinha tido alguma experiência literária antes? Já tinha escrito alguma coisa? Algum livro? Não. Esse é o meu primeiro, a minha primeira obra aí. Estou muito contente com ele, achei que ficou um livro muito bonito, né? E a história dele também é muito bacana, então eu estou muito feliz com a conclusão desse livro. E o livro reúne fotos, documentos e relatos? Basicamente, a primeira parte do livro são relatos de combate. Então, são histórias, né, do 13, né? Não história de todos os episódios que aconteceram. O que o batalhão participou, né? Que a gente tem lá documentado, isso eu joguei como relatos de combate. Então, a primeira parte dele é isso aí. Nas minhas pesquisas, eu consegui fotos inéditas, né, para nós ali do batalhão, da ação dos nossos soldados na época no campo de batalha. Gente, que interessante. E quais foram esses principais episódios que o 13 BIB participou e nunca foi vencido? Começou com a vinda, né, com a criação do batalhão, né, não a vinda, a criação dele aqui em Ponta Grossa em 1923. E em 1924 ele já parte, né, com menos de um ano em Ponta Grossa, ele já parte para os combates ali no estado de São Paulo com a Revolução que tinha estourado na cidade de São Paulo, né, chamada Revolução Tenentista. Aconteceu em São Paulo, o Exército pediu que fosse reforçar a tropa lá e o nosso batalhão partiu para lá. Depois de São Paulo, a Revolução continuou, se estendeu para o oeste paranaense, né, e foi acabar em Foz do Iguaçu. Então, o nosso batalhão foi até Foz do Iguaçu, permanecendo lá até 1925. Novembro de 1925, ele retorna para Ponta Grossa, chamada a Grande Marcha, né? Fazendo uma grande marcha de Foz do Iguaçu a Ponta Grossa, porque na época não tinha viaturas, né, automotor, né, caminhões, e nem estrada de ferro, então eles voltaram a pé. Não, e você imagine que nem estradas tinham, voltaram no meio da mata. Exatamente, voltaram pelas trilhas e pelas poucas estradas que existiam na época ali. E é chão, né? Olha. Os documentos marcam 660 quilômetros. Nossa, é muita coisa. Exatamente. Hoje não dá, né? Hoje dá menos, mas porque foi feita uma linha reta aí com a rodovia. Mas na época a estrada ela ia fazendo zigue-zague pelos povoados que existiam na época. Imagine as dificuldades que esse pessoal passou, quer dizer, já vindo de uma temporada de batalhas, né? Exatamente. E ainda ter que fazer essa grande marcha. É um período assim
Muito sofrido, creio eu que foi muito sofrido para os nossos soldados aí, mas tem nos relatos ali o elogio dos comandantes, como se portaram a nossa tropa ali com bravura, né? Bacana. E aí, depois dessa Revolução Tenentista, o pessoal continuou participando? Sim, aí participou também da Revolução de 1930, né, com curto período, né, nos combates, né, e depois, no 1932, na Revolução Constitucionalista. Também foi 3 meses, 4 meses ali e retornou para casa. Aí, após isso, tem uma calma interna, né, mas aí a instabilidade mundial com a Segunda Guerra. Novamente, a gente reúne as tropas e mandamos aí, pelos nossos documentos lá, 336 homens para a Segunda Guerra Mundial. Nossa, é um número expressivo, né? É um número bem pouco alto, né? A gente chama ali de 2 companhias, né? Que é um efetivo hoje do batalhão, seria 2 companhias, né? São 360 homens. Nossa, pessoal, e nós temos ainda, né? Nós temos ainda que eu me lembro, pelo menos um veterano, né? Nós temos 2. 2, eu lembro do seu Odorico, que tá super bem, sempre participando por aí, né? O seu Odorico, ele sempre está com a gente lá, ele faz questão de participar das nossas solenidades internas ali. Então o Odorico, ele está muito ativo ali com a gente, inclusive participa desfilando com a tropa. E tem o seu Jair Miranda, né? Ele está um pouco com os problemas de saúde, de locomoção, né? Então, mas ele vem ali, ele ainda participa com a gente aí, nas nossas formaturas ali. Isso, é um privilégio ter né, essas 2 pessoas ainda com a memória, podendo ajudar nesses relatos, né? Para nós é uma honra, né? Ter eles ali dentro do nosso batalhão, e ambos saíram do nosso batalhão para ir para a Itália, né? Então, isso para nós é uma honra ter eles ali, são os verdadeiros heróis aí do Brasil, né? E aí, depois disso, depois da Segunda Guerra, ainda teve mais ocasiões de participação, ou aí nós entramos num período de calma? Não foi, assim, uma calma, né? Teve alguma movimentação, né? Mas nada que, digamos assim, fosse combates, né? Após a morte de Getúlio Vargas, há uma instabilidade novamente no Brasil, mas não teve conflitos, não, pelo menos na nossa região. O Exército, ele manda tropas para algumas localidades específicas, mas não tem relatos de combates, né? Então, ele só movimentou as tropas ali, ocorreu as eleições e a tropa recolheu novamente para os quartéis. Graças a Deus, né? Sim. E esperamos que assim continue, né? Exatamente. E aí, na segunda parte do livro, o que você deixou para explorar, Edson? As missões, né? Então, a gente participou também de missões, como após a Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, teve o conflito entre Egito e Israel. O Brasil, ele foi convidado a fazer parte da missão da ONU, a força de emergência, na verdade, da ONU, e ficando lá em Suez, né, no canal de Suez, guarnecendo o canal de Suez por 10 anos. Ah, tá. Por 10 anos nós mantivemos tropa lá e foram vários militares aqui nossos para Suez. Então, essa missão durou 10 anos até que estourou a Guerra dos 6 Dias e a tropa foi recolhida também como uma emergência, né? Aí a ONU retirou todas as tropas de lá. No Brasil, nossos nomes voltaram para o Brasil. Aí depois tem novamente a calma aí no Brasil, a partir de 67, quando acabou a missão lá em Suez. A gente vem novamente com uma participação expressiva na missão do Haiti. Ah, tá. Aí eu lembro, inclusive, de ter tido a oportunidade de fazer reportagens quando teve um treinamento aqui e tal, que meio que o 13 Bib meio que virou a capital aí dessa missão, né? Isso, a gente mandou ali do 13 Bib quase 200 homens em três missões. Então, foi a missão de 2010, que foi a primeira tropa que saiu aqui do 13, né? E depois, 2012 e 2013, novamente, a gente mandou mais um efetivo para o Haiti. E esse nunca vencidos vem dessa história de que realmente o pessoal do 13 sempre, se não ganhou a guerra, ganhou a batalha, pelo menos. Sempre vencendo as batalhas e sempre
cumprindo as missões, né, que foram dadas ao batalhão. Então, elas são sempre cumpridas aí com vitórias, né, digamos assim. Até as missões de paz, né, que a gente vai lá tá sob risco, né. Então, o nome é Missão de Paz, mas a gente que vai lá impor a paz, né, naquele território. Então, a gente não teve perdas aí, né, nessa parte, né. E interessante que, né, principalmente o 13, né, 96 anos de história, quer dizer, é metade da vida de Ponta Grossa. Né, pelo menos metade da vida de Ponta Grossa, o 13 faz parte dessa história. Exatamente. E sempre teve uma relação muito estreita com a comunidade, né? Tem, até hoje tem essa relação. O pessoal procura o 13. É difícil ter uma família antiga de Ponta Grossa que não tenha um parente que serviu no 13. Então, a gente conversa assim, meu avô serviu no 13, meu tio serviu no 13. Alguém tem um familiar que serviu no 13, né? Então, o pessoal chama, todo mundo chama de 13, não 13 Bib, né? O 13 ficou marcado ali, está marcado no coração do povo de Ponta Grossa, né? O pessoal tem um carinho especial com a nossa unidade. E essa nossa unidade é Batalhão de Infantaria Blindado. O que isso, em termos militares, quer dizer? Porque talvez muita gente acostumou, né, 13 BIB e não sabe exatamente o que quer dizer essa sigla. Sim. Até 1971, ele era 13º Regimento de Infantaria. Depois, com a reorganização do Exército e a compra de material bélico, ele passou a ser Batalhão Blindado porque a gente adquiriu os blindados, né? Então, nós temos ali os M113, né, que a gente chama a viatura blindada de transporte de tropa. Então, por isso que ele passou a ser não Batalhão de Infantaria, e sim Batalhão de Infantaria Blindado, porque nós temos os nossos blindados, que é o nosso principal meio de locomoção ali. E a arma da infantaria, ela significa o quê? Né, para o público leigo que não sabe o que é, o que significa a infantaria? Porque nem todo quartel é de infantaria, né? Exatamente. A infantaria digamos, a primeira tropa que vai para o combate, né? A primeira tropa chamada, né? A tropa especializada, digamos assim, é a tropa especializada para o combate. Ah, tá. Então, por isso até essa trajetória. E até hoje mesmo, em tempos de paz, o pessoal é mantido sob um treinamento bem rígido, Edson. Sim, nós temos o nosso treinamento específico, né, de tropa de infantaria, né? Então o 13 está sempre ativo aí nas nossas missões ali, vindo do escalão superior. E o 13 é um dos quartéis em Ponta Grossa. E todos têm esse mesmo viés? Nós temos aqui, Ponta Grossa é a sede da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada. Dentro dessa brigada existem várias unidades que compõem a brigada. Então aqui nós temos o comando da brigada, o 13 BIB e o 3º RCC, que é o 3º Regimento de Carro de Combate, né? Também fica aqui em Ponta Grossa. E aí, então, isso faz de Ponta Grossa uma unidade, né? Pelo menos uma presença militar bastante expressiva dentro da defesa nacional. Sim, por causa da localização estratégica, né? Ponta Grossa, desde já dos tempos da criação do 13, em 1923, o Exército já estava olhando para esse ponto, né? Ponta Grossa é uma posição estratégica, devido ao entroncamento, né, ferroviário e rodoviário que a gente tem aqui. Tá certo. E o livro vai ser lançado dia 7 de novembro na CIPG. Deixa eu aproveitar, mostrar o exemplar. Nós ficamos conversando aqui e eu acabei não mostrando, se o pessoal puder cortar aqui para essa fechada, uma capa muito bonita, um material muito bem preparado, muito ilustrado. De onde surgiu a ideia dessa capa, Edson? A gente foi pegando fotos, né, que estão no livro, e a gente jogou, fez um mosaico, assim, uma montagem muito bonita, o pessoal lá que trabalha comigo lá, e ficou bacana, assim, né? A gente teve umas outras ideias, colocar, mas o Nunca Vencidos, ele ficou ali chamando a atenção, né? Se você olha Nunca Vencido, desperta a curiosidade, mas o que é Nunca Vencido? Por que Nunca Vencido? Então, fica aí, digamos assim, despertar a curiosidade da pessoa para abrir o livro e começar a fazer a leitura ali e descobrir por que nunca foi vencido. Tá certo. E esse segredo nós não vamos entregar aqui, né? Do porquê nunca vencidos, esse nós não vamos entregar. Não. Quem quiser saber, dia 7 de novembro, na CIPG, a partir das 8 da noite.
E depois disso, o pessoal que queira adquirir o livro, onde é que vai estar à disposição? Vai ter lá na CIPG à disposição e eu creio que deve ficar ali no 13 Bib também. Ali. Eu vou ficar com os exemplares também para distribuir para as escolas, né, que tiver interessado, a gente vai ceder esse livro aí, porque faz parte da história do Brasil e da história de Ponta Grossa também. Tá certo. Um trabalho da editora Estúdio Texto, que está aí sempre colocando umas obras muito importantes no mercado da cidade. Sim, as meninas foram muito importantes para mim nesse trabalho, né? Eu escrevi, mas assim, sem ter uma equipe competente, trabalhando junto, ele não teria saído essa linda obra, assim, né? Uma importante obra para o batalhão. Tá certo. Edson, parabéns pela iniciativa e a gente torce para muita gente ir em busca da história do 13, que faz parte da história da cidade. Eu agradeço a oportunidade, também reforço o convite para que o pessoal vá lá no lançamento, né? A gente vai ter os livros disponíveis e aí, quem sabe, aí sai uma segunda edição mais para frente. Aí, eu estou empolgado com essa ideia, né? Estou com umas ideias mais para frente ali, de repente sai uma segunda edição. Aí. E história é o que não falta, né? Sim, nós somos ricos em história que a gente às vezes não percebe, mas nós temos uma história muito bonita aqui em Ponta Grossa. Tá certo. Muito obrigada e parabéns. Obrigado. No próximo bloco, a gente vai falar sobre espetáculos de teatro e dança. Um instante só e eu já volto. Não saia daí.